Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês já se perguntaram se vocês estão agindo ou deixando de agir por causa do medo? E isso eu digo respeito ao medo que te paralisa, não ao sentimento que é algo biológico do ser humano mesmo. Vocês já pararam para pensar por que o medo nos paralisa em alguns momentos e principalmente nos momentos em que estamos no início do de escutar a voz de Deus, de seguir a voz de Deus. E é aí que o medo costuma paralisar mesmo, neste primeiro passo de coragem da caminhada cristã. O medo, ele nos paralisa porque nós atribuímos a ele um significado, um valor maior do que o valor que nós damos ao que Deus nos diz. E isso, gente, não é sobre a gente não estar buscando a Deus. Não, pelo contrário. Até porque se você tem medo, provavelmente é medo da direção de Deus, que é o medo da verdade, e você só escuta a verdade se você estiver buscando a Deus, porque é assim que você tem sensibilidade. O medo, ele geralmente vem porque nós colocamos ele em um patamar em que a consequência que ele geraria na nossa mente se torna algo muito maior do que realmente é. Ele vai gerar uma consequência pequena, que não vai destruir a nossa vida, não vai fazer com que a nossa vida espiritual com Deus seja destruída. Mas aí a gente acaba atribuindo a ele um significado terrível. Pensa comigo, alguém que tem que seguir a direção de Deus de ir lá na rua e pregar. Essa pessoa, ela nunca pregou na rua, ela quase não tinha ouvido a direção de Deus, então é uma das primeiras vezes que ela está tendo que enfrentar essa situação e ter a virtude da coragem. Imagina isso. Ela vai ser paralisada pelo medo inicialmente, porque geralmente a gente não tem essa maturidade, essa inteligência no início. E aí, o que a gente projeta com a nossa mente é que se a gente fazer o que Deus disse, a mentira da nossa mente é que se a gente fazer o que Deus disse, nós seremos destruídos. E já alguém que ouviu a mesma direção de Deus e atribuiu o significado de que se a gente fizer o que Deus disse, a gente vai sofrer de uma angústia, porque em alguns angústia eu digo tristeza, não angústia. A pessoa que pensa assim, ela não vai ter um medo que paralisa, porque justamente o significado é apenas um sofrimento temporário, não é a morte espiritual, como houve no primeiro exemplo. Então, a pessoa passa a ter uma confiança em Deus, não vai eliminar a angústia que pode sofrer seguindo a direção dele. Pode ser que as pessoas te julguem e vão te julgar mesmo, podem ser que as pessoas gerem um certo desconforto em você e vai gerar mesmo, mas você não gera um significado àquela situação de tipo, se eu fizer isso vai destruir a minha vida. E nisso você consegue agir. Então o medo vem justamente da nossa mente nos enganando e principalmente do diabo nos enganando para a gente não seguir a direção de Deus, que exige coragem. E a coragem, ela vem do amor, da confiança em Deus. E já falando de amor, uma coisa que afasta o medo, diminui. Sim, tem como diminuir o medo que a gente sente das situações. É experimentar a glória de Deus, viver um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele, porque o verdadeiro amor expulsa o medo. E quanto mais você experimenta do amor de Deus, mais amor você tem a Ele, mais temor e menos medo. E para dar uma estrutura ao que eu estou falando, lá em 1 João 4,18 diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Ou seja,
A gente não experimentou a totalidade, a plenitude do amor. Nós não buscamos ainda, ou não sofremos ainda no processo de maturação, de maturidade, para entendermos que o amor de Deus vai expulsar todos os medos. E eu digo não qualquer medo, o temor a Deus é um medo bom. Eu digo o temor que vem de você, por exemplo, ligar para o julgamento alheio e ser paralisado. Eu não digo também a respeito do medo enquanto sentimento, que sempre terá. Deus não vai expulsar esse medo através do amor dele. Ele vai somente fazer você enxergar cada passo em que exige coragem como um passo em que você está mais próximo de Deus. E quanto mais sentido você dá à direção de Deus enquanto um sentido bom, ou seja, eu vou fazer isso porque vai me aproximar de Deus, ou eu vou fazer isso porque eu vou estar amando mais a Deus, e quanto menos sentido você atribui a uma situação ruim, tipo um vício, um, um problema mesmo, você mais terá facilidade em cumprir as ordens de Deus e descumprir as ordens da carne. Entendendo isso, a gente consegue se desviar de agir por prazer, de agir por medo, de agir por ansiedade e passa a agir por propósito, amor a Deus, temor a Deus. E assim a gente caminha, avança com menos medo e mais coragem. E é só isso. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo, em se aprofundar na palavra de Deus e até mais.